Olá, empresários, tudo bem com vocês e amigos? Hoje tive uma grande honra em poder receber aqui meu amigo Valdez, Major Valdez. Tudo bom? Tudo bem, Cleiton, estamos aí. Major Valdez hoje ele encontra-se no comando do 6º BPM de Caicó. E, Valdez, gostaria que você se apresentasse aí para o povo, para quem não te conhece. Eu sou o Major Valdez, né? Flávio Valdez, sou oficial da polícia, entrei na polícia em 2006, né? 6 de fevereiro de 2006. Sou nascido, né, em Recife e servi ao Exército em 2002. Conheci Caicó em 2003, quando eu vim para cá estagiar pelo Exército. E naquele ano eu decidi que eu continuaria sendo militar, né? Quantos anos E no Exército você passou? eu passei um ano e meio só. Eu me classifiquei, né, muito bem para permanecer. Tive a oportunidade de permanecer no Exército durante 7 anos, mas quando eu estava tomando a decisão de permanecer, eu tomei ciência de que estavam abertos alguns concursos para a Polícia Militar, para oficial. E aí eu tive que assinar um termo pedindo para ir embora, para poder estudar e fazer os concursos. Aí eu me inscrevi em 10, fiz 7. Fui reprovado em vários, né? E passei aqui no Rio Grande do Norte, no Ceará e na Paraíba. Eu escolhi ficar no Rio Grande do Norte porque a gente já tinha tido essa experiência em Caicó em 2003 e eu pretendia voltar. Aí fiz a Academia Militar, que são 3 anos de formação, e logo após fui servir em Natal em alguns batalhões. Fiquei um tempo no BOP, lá em Natal, e de lá a gente veio a pedido, né? Eu pedi para vir para Caicó, onde estou há 6 anos já. E na trajetória que eu fiz no Seridó, assumi o comando do batalhão no dia 22 de maio de 2023, ano passado, né? E estou até hoje no comando desse batalhão tão honrado e importante para o Rio Grande do Norte. Bacana. Pessoal, a gente vai fazer um bate-papo aqui bem descontraído, bem informal. Vamos fazer perguntas aqui pertinentes, né? Perguntas Isso. assim que às vezes as pessoas Fique gostam à de saber, vontade. né? Pelo menos eu. E eu gostaria já fazendo a primeira pergunta aí. A experiência hoje, né, conta muito em muitas operações, lógico, né? Eu gostaria, Valdez, se você pudesse contar, compartilhar com a gente alguma experiência que você teve de alguma ação que foi feita ou planejada que você acha, cara, essa daqui, se eu morresse hoje, essa aqui ficaria para a história. A gente. Eu digo assim, que um oficial da PM, para mim, ele deveria ter a experiência completa, né? Mas na PM a gente tem oportunidades em vários lugares. Você pode entrar na polícia e permanecer nela na parte administrativa a vida toda. Pode entrar e permanecer na parte operacional a vida toda. Mas para mim, um oficial da PM, ele precisaria passar tanto pelo operacional quanto pelo administrativo, comandar a unidade, que é para isso que a gente foi formado, né? Então, na minha trajetória, eu optei por comandar desde aspirante, que é o primeiro posto, né, que na verdade é uma graduação, porque a gente ainda não é oficial, desde aspirante que eu comando companhia. Então, não tive outra função fora comandamento. E isso foi bom no sentido operacional demais, porque eu não sei contar quantas operações eu já participei, tendo em vista que desde os meus 23 anos que eu estou comandando unidade, né, até hoje. Então, eu tive muitas oportunidades, e às vezes até operações bem simples, mas que foram muito importantes. Mas a que me marca muito é uma que eu fiz na selva em 2010, em Tabatinga, no Amazonas, porque tinha uma tribo chamada Ticuna. Eu estava na Força Nacional de Segurança Pública e fui designado para ser subcomandante de uma operação lá em Tabatinga, uma operação bem longe, ninguém queria ir. Perigosa também, porque a área se caracterizava como a segunda região mais violenta do Brasil na época, né? Muitos homicídios, tráfico de droga, a maior porta de entrada de droga do Brasil na época. E os ticunas fizeram diversas denúncias. Denunciaram o Ministério Público, denunciaram a Polícia Federal, denunciaram a Polícia Civil, ao Exército. Fizeram diversos documentos denunciando que na tribo deles existia uma invasão. Alguns traficantes internacionais da Colômbia tinham invadido e algumas casas deles, inclusive, estavam servindo de depósito de drogas, né? E aí a gente foi... Eles, por último, foram denunciar a Força Nacional. E o capitão, na época,
o comandante da operação quis ajudar. Então ele me chamou para ser o operacional e chamou um tenente na época, Pra que comandar. hoje é um grande amigo meu, que a gente viaja junto para dar aula sobre assalto a banco. Ele pediu que a gente investigasse a situação. E a gente fez uma caminhada de 6 horas na selva, junto com o índio. Criamos uma situação que é chamada de história de cobertura, que a gente era professor de educação física da Universidade Federal, para passar desapercebido, né? E fizemos exercícios, pesquisas na tribo, só o cacique sabia. Em determinado momento, a gente deixou a equipe fazendo esses exercícios com os índios e fomos com o cacique, aonde ele disse que existia o problema, porque a gente precisava checar. E realmente a gente constatou que tudo que ele falou era verdade. A gente tirou foto, fez marcação, fez o georreferenciamento, pegamos amostras das drogas, isso tudo de forma sigilosa, sem os bandidos verem, né? E voltamos com todo esse material para apresentar ao juiz. Quanto tempo monitorando? A gente passou nessa operação, essa operação durou 48 horas, porque só de caminhada para aí foram 6 horas para chegar na tribo, né? Nessa vertente da tribo, que a tribo era gigante. E para voltar a gente veio mais lento, bem cansado e muito perigoso, porque se a gente fosse detectado na mata, a gente podia acontecer alguma coisa ruim com a gente, até porque era dissidência das Farc, né? E os caras são especialistas em mato. E com esse material todo que a gente recolheu, alguns meses depois, a Polícia Federal fez uma operação absurda lá, gigante, com mais de 180 agentes, que prendeu mais de 50 pessoas, inclusive o maior traficante internacional da Tríplice Fronteira da época, o nome dele era Javier, foi preso por conta disso. Isso em quanto? 2000 e quanto? 2010. A operação que a gente fez foi em 2010, mas essas prisões foi em 2011. E todo aquele território de plantação de coca e de maconha foi neutralizado e a tribo foi libertada, né? Então você vê que foi, para mim, muito marcante, porque eu sei que foi impactante na vida de uma sociedade, que é uma sociedade muito exclusiva, muito restrita, isolada, tudo, né? E que se o Estado não tivesse chegado lá por meio desse braço, que foi a Força Nacional de Segurança Pública, eles permaneceriam nessa situação até hoje, né? Então isso me marcou muito, eu era muito novo, era segundo tenente, estava com 25 ou 26 anos. Pouco tempo de academia ainda. E tinha coragem, mas não tinha capacitação, ainda não tinha feito nenhum dos cursos que eu fiz, era só a loucura mesmo. Aí, tanto que a gente não podia andar armado, a gente tinha que se caracterizar mesmo como professores e a gente se arriscou muito, mas deu certo, né? Então essa teve outras muito mais perigosas, mas essa me marca, né? Marca a minha vida. Bacana. Eu estou vendo que você está com a camisa do Caveira. Estou paramentado, né? E aí, como a gente está falando sobre experiência, gostaria que você comentasse sobre a experiência de ser Caveira. Rapaz, a gente comenta entre a gente que o Caveira, ele praticamente ele já nasce Caveira e depois ele vai confirmar, vai buscar, né? Porque isso quer dizer o seguinte, que existe um perfil de pessoas que se arrisca a fazer um curso desse e que vai lá e forma. E esse perfil não é de um super-homem, não. É só de um cara que realmente sabe o que quer e que é insistente. Porque a gente não é melhor do que ninguém. Inclusive, no meu curso, né, na seleção, tinha muito mais de 150 pessoas. E eu entrei no alojamento, quando eu olhei, eu não acreditava que eu ia passar, que eu ia conseguir a minha vaga para entrar no curso. Porque era quantas vagas? Tinha 10 vagas só para quem era de fora de Minas Gerais. E tinha muita gente de fora tentando. Tinha mais de 50 policiais do Brasil inteiro tentando essas 10 vagas. E de lá de Minas tinha em torno de 100, tentando as outras 40, que eram 50 vagas. Só que no decorrer da seleção, foi anunciado que eles abririam para quem passasse. Porque não interessava quantos entrasse, que o curso ia terminar sem ninguém. Massa. Ia terminar só a equipe de professores, né? Que a gente chama de equipe de instrução. Eles disseram, pode entrar todo mundo aí, porque não vai formar ninguém nesse curso aqui. Aí, o que aconteceu? Entrou 22 estrangeiros e 60 policiais de lá de Minas Gerais, 82 policiais. Começaram o curso, né? E foi uma caça às bruxas, porque tinha gente demais e a equipe de instrução não queria esse povo, né? Então,
O curso é um curso que... De quanto tempo, duração? O meu foi quase 5 meses, um pouco mais de 4 meses e meio, né? Em regime de... Direto, em regime intenso, fechado. internato total, a gente é liberado alguns finais de semana e nunca é o final de semana inteiro, né? A gente também nunca sabe quando vai ser liberado. A liberação é uma coisa assim, que a gente está sentado tendo uma instrução e a equipe diz assim, você tem 5 minutos para sair do batalhão. Quem ficar, vai ficar preso aqui, né? Então, a gente, do jeito que está, levanta e corre para fora do batalhão para ir embora. E eles geralmente voltam no outro dia ou 2 dias no máximo. Então, é um curso muito intenso. E o que é que esse curso faz? Ele capacita o policial para agir quando o Estado Democrático de Direito não existe mais. Então, a gente é formado para ser guerrilheiro, para atuar de forma irregular, sem regras. No caos total. Exatamente. Que são os homens de operações especiais, os comandos, né? Foram formados para isso. Então, a gente aprende paraquedismo, mergulho, ações táticas especiais, resgate a refém, explosivo, tiro de precisão, combate a incêndio, salvamento aquático, até guerra psicológica, guerrilha contra guerrilha, rede de apoio a fuga e evasão. São várias disciplinas que a gente vê durante esse tempo. Não é só o que o pessoal acha que acontece lá de ficar apanhando o tempo todo, sendo afogado, levando choque. Tem também, porque faz parte do adestramento, né? Então, a gente precisa forjar um cara que não reclama. Um cara resiliente e que acredita em si. Porque a gente precisa agir em situações onde a gente pensa que não aguenta mais, né? Então, esse é o curso de operações especiais. Quanto tempo, aliás, desculpa, quantas pessoas conseguiram concluir o curso? No meu curso, 12. Entraram 82 e formaram 12. Caramba. 12 policiais e nenhum deles era um super forte, nem super inteligente, nem nada. Era só pessoas que sabiam muito bem o que queriam e que tiveram uma boa formação familiar e assim, de perseverança para entender que tudo aquilo que a gente estava passando era necessário. Então, em nenhum momento a gente pode se questionar, porque se questionar, sai. Se parar para pensar, dizer. Se disser, rapaz, por que eu vou fazer isso aqui agora? Você sai, você não vai aguentar permanecer naquela noite se você perguntar por que está passando por aquilo. Não tem... Qual foi o máximo? Eu imagino que mexe muito com o psicológico. Quantos dias direto você ficou acordado? Eu imagino que deve ter ficado aí horas, dias. Né? A gente tem privação de sono constante, privação de alimento, né, e estímulo negativo o tempo todinho, porque com essas 3 situações a gente chega num nível de estresse elevadíssimo que se aproxima de uma situação real. Então, a gente precisa se aproximar de uma situação de guerra, de combate real, para poder fazer as provas, para poder ser testado naquele momento de estresse e ver se a gente consegue ter cognição suficiente, controle emocional para fazer o que tem que ser feito, né? Então, essa fome, sono e estímulo negativo, ser escrachado o tempo todo, e em determinados momentos ser adestrado como um animal, né? Isso aí é necessário para a gente aprender que a gente pode muito, né? E na primeira semana do curso a gente não dorme. No mínimo 8 dias aí que você passa direto mesmo. Então, tem vários sintomas que a gente sente por não dormir, que só quem passou por isso sabe como é. Então, você vê coisas, você conversa com pessoas que não existem, você desmaia do nada, que você cai, você... tem cara que pede para sair, tá sem cognição nenhuma e vai embora e depois se arrepende, né? Tem cara que do nada começa a brigar com o outro aqui. Então, tem coisas assim absurdas. No caso desse, se o cara desmaiar, ele... Tem apoio médico. Não, beleza. Aí ele se recuperou, volta ou já vai embora? Depende da situação, porque o que é testado ali é a capacidade do cara de fazer determinadas atividades numa situação como essa. Quando o cara chega no limite mesmo e cai, se o médico avaliar que ele não tem condições, ele vai embora. Vai embora, porque tem que ser avaliado ali a situação física dele no momento. Não botar em risco. Uma coisa é você vida. ter sono e desmaiar de sono. Outra coisa é você desmaiar porque seu corpo não está aguentando aquela carga ali. Só que aquela carga é necessária. Então, quem não aguenta, existe uma seleção natural. Não aguentou porque o corpo ali ele está... Não suportou, mesmo que ele queira. Isso, o rim está ruim. Ou então ele está com níveis de glicose sendo alteradas direto, que podem ocasionar aí um dano a algum órgão da gente, né?
taxas se alterando de forma a causar algum prejuízo. Então, o médico ele vai avaliar e vai desligar o cara, né? Entendi. Se é apenas um sintoma esperado, como um sono extremo e você ali cair, você volta para o turno. E também, sempre que a gente tem apoio médico, a gente é testado, né? Para ver se o cara não está ali sendo fraco demais ou fingindo doença. Se a equipe de instrução identificar que o cara está enrolando ou então que ele não está aguentando o que está sendo pedido, ele é desligado pela equipe de instrução também. Até para não causar risco à instrução, né? A gente atira dessa forma. Se o cara não consegue se adaptar ao que está sendo exigido e traz risco a toda a equipe, ele é desligado também. Não sei se você tem essa informação, mas hoje, dentro do estado do Rio Grande do Norte, tem algum número, algum índice de quantos caveiros existe? A gente tem... Eu não tenho certeza, mas não chega a 80, não. E esses quase 9 mil policiais que a gente tem. Caramba. E em Caicó, além de você, tem mais algum contemplado? No sertão todo, ó, tirando o Natal, a gente tem... Aqui no Seridó, a gente tem J. Fábio, Robson, né? Nero, lá de Currais Novos. Eu não gosto de dizer nome porque pode esquecer, mas vamos lá. Temos Silas e eu aqui, então a gente... Em Caicó só vocês dois? Em Caicó só nós dois. Nessa região toda aqui, né? Caramba. Tirando, só tem eu e Silas, né? Parabéns, viu, Silas, viu? Um abraço aí pro meu amigo. Silas é um caveira, como a gente chama, um caveira moralizado, porque é um cara que dá instrução todo dia, tá pronto para qualquer coisa, né? Inclusive, na corrida que a gente ia vir de Jardim do Seridó para Caicó, ele estava escalado e adoeceu no carnaval e aí ficou com pouco tempo. Mas, ó, o convite tá feito, viu? Da próxima você não vai fugir, não, viu? Vai ser... agora que desafiou, ele não vai poder negar, não, senão fica feio pra gente, sabe? Ele vai ter que ir. Eu não sei se ele arregou, eu não sei se vai. Brincando, Silas. Ele realmente estava doente, estava gripado, e aí o cara correu 44 quilômetros, meu amigo, 5 horas e meia correndo, foi ralado. É ralado demais. Mas vamos lá. Na corporação, você falou que são quase 9 mil homens aí no estado do Rio Grande do Norte, da PM, né? Isso. Não sei em quantos Caicó, né? E não sei quantas policiais o 6º Batalhão comanda, né? Abaixo do seu guarda-chuva, tem quantos policiais diretamente ligados que está abaixo do seu comando? Gira em torno de 390 policiais, porque sempre tem alguém indo embora, sempre tem alguém chegando. Então, eu tenho 390 policiais no 6º Batalhão, dentro de 8 cidades. Só em Caicó são 198. Né? Só em Caicó, isso do 6º Batalhão. Nós temos ainda a Polícia Ambiental com o Capitão Vitor, né? Que deve ter em torno de 30, 40 policiais, eu acredito. A Cavalaria, que é um pouco mais restrito, eu não sei precisar, mas eles também, por ser um pelotão, eles teriam que ter ali 30 policiais, né? E temos o Policiamento Rodoviário Estadual, sob o comando do Major Medeiros, que eu também não sei precisar quantos, mas como é uma companhia independente, deveria girar em torno de 100. Mas eu tenho certeza que não tem 100 policiais, não. Certo, mas vamos lá, que seja 400, vamos arredondar aqui, que seja 400 diretamente interligada ao seu comando. A pergunta é, assim como nós, empresários, né, que temos que fazer liderança dos nossos colaboradores, né, motivá-los, instruí-los, né, porque muitas das vezes a gente tem que estar, não digo que é bebê, mas Isso. A gente tem que estar sempre orientando a melhor forma, né, para performar mais. Como é hoje liderar aí 400 pessoas? Não é fácil e nunca será. Não existe um comandante que venha comandar um batalhão como Caicó que consiga ser unânime, né? Isso aí é impossível. A questão é que, com experiência de comandamento, você identifica algumas coisas que, se você fizer, você consegue conviver muito bem e deixar a tropa estimulada. A primeira, no meu entendimento, é você dar conforto, melhorar a qualidade de vida no serviço, no trabalho, qualidade de vida no trabalho. Então, a gente precisa identificar como está sendo a rotina dos policiais e, nesse momento da vida da gente na cidade, o que a gente pode fazer para oferecer uma melhor qualidade de vida no trabalho para eles. Lembrando que a demanda criminal é que dita o que a gente vai fazer com o policiamento. Então, a gente não pode ter uma viatura parada durante 11 horas dentro do quartel
quando a gente está tendo assalto todo dia no comércio, né? Isso são exemplos de coisas que eu já peguei nos meus comandos e eu tive que mudar. O que eu gosto de fazer? Reunião, né? Não faço sempre, eu não gosto de dizer assim, a cada 15 dias, a cada mês vamos se reunir, não. Quando eu vejo que tem uma demanda, eu chamo todos e eu abro a palavra, né, para eles, para perguntar, olha, como é que está? Vocês têm alguma sugestão de como é que ficaria melhor para a gente trabalhar? Só que eu sempre apresento a minha necessidade daquele momento. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que a gente precisava dar um gás no comércio, porque os assaltos eram no comércio. Então, eu disse, olha, eu preciso que a RP1, que é a que toma conta daqui, junto com a RP Reforço, o GTO, a Patamo, reforce dessa maneira aqui. Eu já apresentei o planejamento. Mas, para fazer isso, qual a sugestão que vocês têm de forma a ter aí um rodízio de viaturas que vocês possam vir aqui no quartel fazer a higiene pessoal de vocês, né? Que esse momento da higiene pessoal é o momento onde o policial vai no banheiro, escova os dentes, toma um banho, bota a perna para cima 15 minutos ali para depois entrar na viatura e sair de novo, né? Então, a gente precisa disso. Não tem como você ficar 24 horas dentro da viatura. Exato. Não. Primeiramente, humanizar. Isso. Né? Segundo, que ninguém é um robô. Exatamente. Terceiro, grau de pertencimento, né? Quando você... Porque a decisão é sua, no final. Então, você pode dizer, meu amigo, faça isso porque eu estou mandando. Isso. E no nosso lado empresarial também é do mesmo jeito. Então, assim, quando você tem um senso de pertencimento, que você pede sugestões, que você participa a 4 mãos e todo mundo troca uma ideia, há um grau de comprometimento muito maior, entendeu? O pessoal se integra porque sabe que a gente deu a oportunidade e que a gente está junto, né? Estamos juntos, a gente está lá junto com eles. Então, a gente tem que trabalhar isso aí, a melhoria da qualidade de vida no trabalho. E outra coisa que eu acredito muito, porque eu optei por ser assim, que é técnico, fazer capacitação, é trazer e oferecer capacitação constante. Então, a gente tem um programa de capacitação continuada no batalhão que a gente implementou, eu implemento sempre onde eu chego, que é instrução sempre. Então, a gente tenta trazer cursos para oferecer para a tropa, e aí o pessoal é voluntário, vai se quiser, mas está lá. Não tem aí... A gente não passa 6 meses sem ter alguma coisa aí para a gente fazer. Entendi. Só que para o grupo tático operacional, isso é constante, porque é uma tropa que necessita de um treinamento constante, porque são eles que fazem um apoio às outras tropas. Sempre está na linha de frente. Exatamente. Então, eles vão para as missões do Ministério Público, eles vão para a missão do Judiciário, apoio à Polícia Civil. São eles que, quando a viatura chega e se depara com uma coisa muito difícil, chama eles para lhes dar um apoio. Então, eles têm que chegar para resolver o problema aqui de forma local. Está sempre amolando o machado. Isso. Então, o que a gente faz? Capacitação constante, programa de capacitação continuada. Então, a gente começou com abordagem a pessoas e a gente já está avançando de forma que eles estão abordando edificações, estão fazendo combates em ambiente confinado. É coisa de filme mesmo. Estão fazendo controle de distúrbios civis. Quem é que está à frente das instruções? Silas. Entendeu? Por quê? Porque é capacitado, tem todos os cursos necessários para poder oferecer essas instruções. E o que eu faço como comandante do batalhão em Caveira também? Supervisiono, acompanho, gosto de ir lá, dar uma olhada, de receber de Silas o feedback, quem está com mais dificuldade, quem está avançando. E também sugiro quais as instruções que a gente vai ministrar. Bacana. Inclusive, a gente hoje, juntos, a gente decidiu fazer uma instrução de marchas, né? De marcha mesmo, andar a pé, com peso, para aprender as técnicas de cuidado de asseio corporal para não se machucar numa corrida ou numa marcha, saber como regular uma mochila, como andar no mato para não se desgastar, como segurar o fuzil que pesa 5 quilos dentro do mato numa caminhada muito longa para você não desgastar os braços desnecessariamente. Então, tudo isso vai ser observado e é instrução mesmo, é aula, né? 5 quilos, com uma ou 2 horas de caminhada, deve pesar uns 50. 10 minutos, o cara no meio da caatinga aí. Aí a gente vai fazer uma marcha, a gente vai selecionar uma serra para a gente subir em marcha, né? Porque é uma instrução e também tem essa parte lúdica da gente se sentir ali uma... Sugiro a Serra da Formiga. Pode ir por lá, que eu fui lá bem gostosinha aquela subida. Nossa Senhora. Mas vamos lá. Hoje, Valdez, quais são os desafios atuais que a segurança pública ela enfrenta? No meu entendimento, o maior desafio, né? Porque crime e criminoso sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Nem se acaba e nem fica pouco. Exatamente. Para mim, o maior problema
é a segurança jurídica, é as mudanças constantes nos entendimentos das ocorrências, nos entendimentos do que é crime e do que não é, do que do que foi grave e do que não foi. Porque você pega um cara hoje que, dependendo de onde ele cai, ele sai no mesmo dia, mas dependendo de onde ele cai, ele fica 4 anos preso. Então, o que é que está decidindo aí essa situação? Lembrando que o policial que leva pode ser acionado judicialmente por ter levado. Então, a gente vive numa insegurança, porque a gente identifica um problema na rua, mas quem decide, em primeira instância, é o delegado, e depois é encaminhado para o Ministério Público, que vai fazer suas observações, e depois para um juiz de primeiro grau, que vai decidir. Então, a gente... É muito difícil também para o judiciário deixar objetivo algo que precisa ser discutido, né? Mas, nesse processo, a gente sofre muito. Porque a gente, diariamente, se depara com coisas que a gente vê que está cada vez mais difícil de trabalhar. É enxugar gelo. Hoje, eu recebi uma notícia, eu não sei se é verídica, eu não sei de onde veio, nem para onde vai. Mas é que está proibido o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas. Só pode ser feito com decisão judicial. Então, um exemplo para vocês. Se um bandido... Se houve um assalto hoje aqui em Caicó, numa das lojas dos nossos amigos, né, empresários, e a gente sabe que na área está atuando um determinado bandido que já foi preso, mas ele está solto com a tornozeleira. A gente poderia solicitar, né, ao presídio que tentasse olhar lá se aquele rapaz não estava na mesma área, no mesmo horário. E aí ele poderia dizer, olha, realmente, fulaninho esteve nesse mesmo lugar de 2 horas, nesse mesmo horário aí do assalto. Com essa informação, a gente pode fazer uma denúncia ao Ministério Público. A Polícia Civil também pode, nas investigações, fazer uma denúncia ao Ministério Público e solicitar aí um mandado de prisão ou de busca contra o cidadão, porque existem indícios de que pode ter sido ele, né? Então, se realmente procede essa informação, isso não pode mais ser feito. Só com determinação judicial. Então, aquela parte de operacionalizar, de fazer um negócio rápido, de pegar logo, a gente está perdendo cada dia mais, sabe? E eu concordo, sim, com você restringir algumas ações para manter o sigilo e o respeito ao cidadão, né? Mesmo que seja um cidadão infrator. Mas tem coisa que a gente precisa fazer rápido, porque senão o cara desse ele mata, ele rouba de novo, E às vezes a gente, enquanto está nesse processo, o cara rouba 10 vezes. Ontem um amigo meu prendeu um cara que foi preso pela 14ª vez, pelo mesmo crime, na mesma cidade, né? Então, para mim essa é a maior dificuldade, porque veja, estrutura física melhorou demais, estrutura para trabalho, a gente está com a frota toda renovada, não tem como reclamar de armamento, nossos armamentos são bons, novos, duradouros. A gente tem hoje uma boa condição tem colete, tem viatura, tem armamento, tem uma central de rádio que funciona, tem inteligência na maioria dos batalhões, vai muito do comandante querer usar bem a inteligência, né? E tecnologia, que aí é a sua área. Tecnologia a gente precisa mais e a gente está bem atrasado. A gente tem muitos recursos que às vezes não usamos. Como o CAD, né? Que é um sistema que está sendo implementado já há anos e que ele dá muitas oportunidades a gente, mas a gente não está usando ainda não. Assim, na prática, eu estou dizendo, né? Policial na rua, não está usando ainda, não virou uma rotina. A gente tem coisas que funcionam há muitos anos aí e que a gente não integrou ainda na nossa rotina policial. E a gente precisa de tecnologia, né? Para ajudar, inclusive, na inteligência. Pronto, ia ser a pergunta que eu ia fazer. O que é que a tecnologia hoje ajuda e vem ajudando na segurança pública? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Em 2017, eu fui convidado por uma empresa internacional, quando eu estava no BOPE, para testar alguns aparelhos. A gente foi para Paraíba testá-los. Miras optrônicas, né, holográficas, que nos facilitam fazer um disparo a longa distância, com baixa luminosidade, com até excesso de luminosidade. Então, eram maravilhosas aquelas miras.
E, além disso, a gente viu também um aparelho que já existe há muitos anos, e parece coisa de filme, mas não é, já existe, que é um sensor que você coloca na parede e você consegue, por ele, ver todo mundo que está lá dentro, através da parede. Então, eu coloco aqui e consigo ver pessoas se mexendo lá dentro, onde está, quem é o refém, quem é o perpetrador, que é o cara que é chamado tomador de refém, né? O sequestrador. Onde ele está, e talvez a movimentação toda, e planeja a entrada aqui com minha equipe tática, sabe? Então isso salva a vida, porque você não vai entrar sem saber o que está acontecendo lá dentro. Você vai ser mais cirúrgico, né? E isso não era tão caro na época, não era um absurdo, né? Tanto que a Polícia Federal obteve isso aí no COT, né? Que é o comando de operações táticas deles lá. Eles têm miras, com uma tecnologia de ponta nos seus fuzis, nos seus armamentos. E esse investimento, ele dura a vida toda, ele faz o serviço policial ser mais efetivo, né? E eu estou falando aqui de operacionalidade. Quando a gente vai para a parte administrativa, investigativa, ou de inteligência, existem aplicativos que você consegue identificar de imediato quem mandou uma mensagem por um fake de Instagram, né? Um cara que mandou uma mensagem extorquindo algum empresário, você consegue rastreá-lo até chegar na casa dele, você sabe de que celular saiu isso aí, a hora, o local. Então, assim, são coisas que a gente poderia já estar usando. Então, se você foi extorquido agora, a gente sabe quem é o cara, vai buscar ele em casa para levar. Eu não posso prender ele, não é assim. Eu posso conduzi-lo à delegacia para chegar lá e ele ser autuado pelo delegado pela extorsão que vai se caracterizar lá, com você sendo vítima, uma testemunha e o cara sendo o acusado. Então, a gente precisa implementar isso aí na nossa rotina, né? Qual a dica, Valdez, que você daria para as pessoas, certo? Vamos dizer assim, se blindar, tanto na defesa em casa, ou entrar, ou sair, ou até no próprio comércio. O que é que se você pudesse aí compartilhar uma dica de segurança, queria que você olhasse para aquela câmera lá e desse uma dica aí para o pessoal. A gente tem uma rotina, né? Eu costumo dizer às pessoas que a gente não pode ficar preocupado demais a ponto de viver neurótico, né? Porque independente do que a gente faça, os bandidos, eles estão aí. O que a gente precisa entender é o ambiente no qual a gente está inserido. Então, se eu estou num bairro ou num lugar bem seguro, que não tem índice de criminalidade, então você pode sim ali ficar mais tranquilo. Mas se você está num lugar que você sabe que tem uma rotina criminosa, tá ali, o que eu vejo muito, o pessoal à noite, nas esquinas, manuseando o celular, né? Antes de entrar em casa, o portão aberto e você do lado de fora aqui, mexendo no celular. Por que você não vai para dentro de casa, fecha a porta, faz lá, quando essa visita, ou esse carro, ou essa pessoa que está chegando, chegar, você sai. Então, são minutos e mais minutos que você não se expôs e você resguarda o seu patrimônio, né? Outra coisa é ofendículos, que a gente chama, né? Que são cercas, que são câmeras em casa. Quem tem condições de instalar é bom, porque você monitora a sua residência e você causa um obstáculo onde o bandido vai procurar um lugar menos guarnecido. Então, se eu tenho uma casa com cerca de 10, 100, ele vai nas outras 9, né? Outra coisa é a integração, que isso falta demais. Eu sempre digo que é muito importante as pessoas se integrarem, criar grupos do bairro, né? Grupo de segurança do bairro. Não que o cidadão vá lutar contra um bandido, mas se ele vê alguém estranho, avisar ali no WhatsApp da comunidade. Então, a pessoa que pode ser uma vítima, ela já vai ver que perto da casa dela ali está acontecendo uma movimentação estranha. E fica mais fácil e mais rápido de chamar a polícia, né? Assim a gente se protege. Existem até algumas técnicas que são usadas em outros países de apitar, né? Uma pessoa da comunidade que vê algo acontecendo, em vez de reagir ou ir para cima, só começa a apitar, o outro apita também, todo mundo começa a avisar a comunidade que está acontecendo algo ali de estranho ou de crime. Isso vai inibir o bandido, ele vai se constranger e vai embora, né? Ou, se alguém estiver sendo assaltado, a ação vai ser mais rápida. Então, a possibilidade de você se machucar, ou de você ser ofendido ou violado, né?
diminui. Mas essa integração, ela é provada que dá certo. E um exemplo é o grupo que a gente criou Do do comércio. comércio. Então, o pessoal pergunta qual é o mistério, qual é o segredo disso aí. Porque a gente diminuiu de uma média de 12 assaltos por mês para 1 ou 0. Porque todos os dias a comunidade informa a gente sobre alguém que está em determinado momento, em determinado lugar, com atitude suspeita. E se a gente se vê e caracteriza mesmo que é uma atitude suspeita, a gente tem o poder discricionário de fazer a abordagem. Então, no que a gente aborda esse cidadão hoje, aborda amanhã, aí o outro vem, a gente aborda também. Então, eles perguntam, rapaz, ou tem muita viatura nessa cidade, ou os caras estão me vendo desde que eu entrei na cidade aqui, para me pegar aqui. Eles se constrangem e não vêm mais. Então, a gente retira do ambiente pessoas que estão mal intencionadas. Única e exclusivamente porque a gente está se comunicando, se ajudando. E a comunicação é tudo. E isso pode acontecer, né, nos bairros aqui de Caicó também. Todo mundo criar grupo, colocar um integrante da Polícia Militar ali, para chamar o mais rápido possível uma viatura, para informar, olha, aqui no bairro tem 2 motociclistas que estão passando o tempo todo aqui sem destino. Estão só rodando. Então a gente já vai para cima, já aborda. Se os caras estivessem com má intenção, já sabe que não vai dar certo. Informação, integração, entendeu? Cuidado com o que a gente chama de vacilo, né? Você está numa esquina, à noite, mexendo no celular desnecessariamente. Deixa para mexer quando estiver dentro do carro ou dentro de casa, né? Porque você está mostrando, você está fazendo a propaganda do objeto ali para alguém que está passando na avenida e está com a má intenção, né? Como você diz, o ladrão ele sempre vai procurar o quê? A facilidade, né? Quem tá mais exposto. Exatamente. Valdez, amigo, gostaria de agradecer imensamente, certo? Passou rápido. Passa rápido demais. Mas é um bate-papo gostoso. Mas outras oportunidades virão. Vou te convidar para vir mais vezes para falar sobre o tema. E a gente vem, Cleiton. Eu agradeço demais essa oportunidade, né? O convite. Você é um amigo, a gente está à disposição. Gratidão, viu, meu irmão? E é isso aí, pessoal. Fica com Deus, viu? E até a próxima, se Deus quiser.